Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui agora o nosso vídeo de número 19 da série de vídeos do Setup JJ. E hoje a gente vai apresentar aqui uma análise de ITSA 4, que são as ações preferenciais nominativas de Itaú SA, PETR 4, da Petrobras, ações preferenciais nominativas, Vale 3, que são as ações ordinárias nominativas da Vale, COGN3, que são as ações ordinárias nominativas da Cogna, Educação, OIBR3, que são as ações da Oi, Telecomunicações, ordinárias nominativas, e TASA4, que são as ações preferenciais nominativas da Taurus Armas, e BTC-USD, que é o Bitcoin, né, no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais, para quem quiser seguir. Lá a gente trata de mercados financeiros, de leituras em geral e de coisas positivas sobre a vida. É importante fazer esse disclaimer, que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, que eu não estou atuando como analista de valores e nem comercializando nada aqui. Tratam-se apenas de um compartilhamento das minhas visões pessoais, perspectivas, para que todos nós cresçamos juntos, tá ok? Esse aqui é o setup, é a tela do Setup JJ, tá bom? Que eu classifico como relógio suíço. Eu queria contar que, na verdade, eu classifico como relógio suíço pelo fato de, no passado, eu ter tido uma sociedade, uma construtora, né? Em que os meus sócios eram japoneses e descendentes de japoneses também. E nessa época, para esse pessoal, a questão dos números baterem, de tudo ser extremamente certinho e tudo, era muito importante. E na época, né, um deles tinha um relógio suíço. E na época eu perguntei para ele por que ele tinha esse relógio, né? Por que valia a pena ter um relógio desse? E ele me falou que esse relógio dele atrasava no máximo 1 segundo por ano. Ou seja, ele era extremamente preciso, né? A precisão era muito importante para na época e é importante, né? Então, quando eu desenvolvi o Setup JJ, né? Eu lembrei muito disso, de criar um setup que trouxesse a precisão no máximo que eu conseguisse, né? Então, o objetivo do setup é o maior resultado com a maior eficiência possível, sim. Ou seja, ter a maior precisão em pontos de entrada e de saída das operações, tá? Se eu pudesse fazer um slogan sobre o setup, seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela do setup, tá? E aqui vem a composição, né? Que a gente trabalha com uma média móvel exponencial de 9, de 27 de 200 períodos, a banda de Bollinger de 27 períodos de 2 desvios padrões, o MACD 18, o volume com uma média móvel aritmética de 20 períodos, o JJ Index, que é composto pelo PVT, uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões, o CCI com 50 períodos, o Fibonacci do chefe, do Marco Rossi, o Triple Screen do Alexander Elder, claro que tudo isso a gente trabalha com uma forma pessoal própria, as figuras, análise de figuras gráficas, análise de candlestick, movimento de preços, análise técnica, price action e a parte mais importante da questão toda, a disciplina emocional, que somos nós mesmos, tá bom, gente? Lembrem-se sempre que a peça fundamental, principal, primordial, somos nós mesmos. Nada de técnica, cálculos e o que for vai funcionar bem se você não estiver funcionando bem, tá bom? Vamos em frente. Vamos analisar, então, começar a analisar ITSA 4, que são as ações preferenciais nominativas de Itaú SA no Setup JJ. Lembrando que as ações que têm o ticker com o final 4 indicam que são ações preferenciais nominativas, tá? As que têm o ticker com o final 3
como Vale 3, COGN3, OIBR3, são ações, esse 3 lá significa que são ações ordinárias nominativas, tá? Semana passada a gente parou nesse ponto aqui do ativo, né, em que ele já estava caindo aqui, indo romper esse triângulo, a LTA estava aqui embaixo, né? Essa semana eu quero que a gente comece a fazer um exercício e eu gostaria que vocês observassem bem esse gráfico mensal aqui desse ativo e eu vou mostrar dos outros também, tá bom? Lembrando que a gente está numa consolidação, ó, esse retângulo, né? Então vamos lá. No gráfico semanal, a gente vê a consolidação do retângulo, onde a gente já fez esses testes de topo, esses testes de fundo, e a gente começou a querer romper aqui, ó, né? A LTA está aqui embaixo, né? A média móvel exponencial de 9 e de 27 estão apontadas para baixo, né? Foi formado um triângulo aqui, ele foi rompido a primeira vez, a gente traçou uma outra LTA aqui, né? Formando um novo triângulo. A banda de Bollinger abriu a boca para baixo, dando volatilidade, né, para essa queda. O MACD está vendido e crescente, né, está aqui. Existe uma divergência aqui do preço com o volume, né, nessa alta, onde houve a queda. Ele rompeu a média móvel exponencial de 200, que está flat. Os níveis de Fibonacci estão aqui, né, como alvos próximos, tá? O JJ Index está vendido com o PVT virado para baixo, tá vendo? Ó? E a banda de Bollinger flat aqui logo abaixo. O C650 está vendido e apontado para baixo também, já rompeu inclusive a menos 100, deu um teste aqui mais ou menos na região do zero. Ó. No gráfico diário, a gente tem então aqui o retângulo, onde tem os testes, né? De topo e fundo. O triângulo está aqui. A média móvel exponencial de 9 e de 27 estão apontadas para baixo, e a de 200 também, né? Foi formada essa LTB aqui, essa linha de tendência de baixa, tá vendo? No diário, o MACD está vendido e crescente, as bandas de Bollinger abrindo a boca aqui para baixo, dando volatilidade de queda também, volume vendedor crescente, tá vendo? JJ Index vendido, ou seja, o PVT está abaixo aqui, da linha da média móvel aritmética de 50, apontado para baixo também, indo ao encontro da banda de Bollinger de 50. Ó. E o CCI 50 está vendido, ficou aqui meio flat na linha de menos 200, mas começou a apontar, na linha de menos 100, mas começou a apontar para baixo aqui, parece que vai a caminho da menos 200 também. No gráfico de hora, né, no gráfico de 60 minutos, a gente lembrando que a gente fez esse topo duplo, né? A média móvel as médias móveis exponenciais de 9, 27 e 200 estão apontadas para baixo. A banda de Bollinger também abriu a boca aqui dando volatilidade dessa queda. O MACD também está vendedor e crescente, né? JJ Index vendido também com PVT apontado para baixo, tá vendo? CCI 50 segurou aqui na linha do menos 100, né? Tá dando uma indefinição. E o contexto do ativo é esse, né, pessoal? A gente está no semanal dentro dessa consolidação, né? Já no diário a gente vê formado uma linha de tendência de baixa aqui, ou seja, topos e fundos descendentes, tá bom? E nos 60 minutos realmente a queda está mais clara, com as médias apontadas para baixo e tudo mais. Então para a semana a gente fica nessa questão aqui, que se vocês puderem responder aí nos comentários, eu agradeço, para que a gente enriqueça mais aqui a nossa conversa. O preço segue caindo rumo ao menos 11 dessa vez, né? E esse menos 11 aqui, ou a gente segura respeitando mais uma vez esse suporte aqui e respeitando o retângulo e voltando para cima. Análise de PETR4, ou seja, ações preferenciais nominativas de Petrobras no setup JJ. Semana passada a gente fez a análise, né? E a gente parou nesse ponto aqui, né? Onde o MACD estava fechando, tá vendo? A compra, né? E a gente então perguntou, será que a gente iria para a linha aqui dessa LTA mais forte, ó?
e romper lá abaixo? Ou será que o preço ganharia alguma força e voltaria só alta aí, que a linha de tendência é de alta, né? Eu gostaria que vocês observassem também, por favor, esse gráfico mensal aqui de PTR4, tá bom? E vamos lá para a análise da semana, né? Na semana aqui a gente tem que ver que a gente tem um 111, né, desse Fibo mais longo, né? Existe o vídeo sobre Fibonacci, tá bom, pessoal? Explicando como é que eu traço o Fibonacci, a questão da regra de hierarquia dos fibos, sendo que o fibo amarelo é um fibo mais longo que eu traço a partir do gráfico mensal, tá? Então a gente vai ver que o preço bateu justamente no 111 aqui do gráfico mensal e segurou, ou seja, 111, região de reversão violino, né? E aí ele fez uma regressão à média aqui para a média de 9, voltou para a média de 27, está segurando aqui no 111 desse fibo azul, ó. As médias estão apontadas para baixo, né? O MACD está comprador, mas fechando, né? Ou seja, a força, né? A força de oscilação da compra está diminuindo, está caindo, né? A banda de Bollinger está fechando, ou seja, queda de volatilidade nesse movimento da alta, tá bom? A média móvel exponencial de 200 períodos está apontada para cima. Houve uma divergência aqui do preço com o volume, né? Os níveis de Fibonacci estão aqui como alvos, né? Sendo que ele cumpriu o 111 aqui, inclusive na média móvel exponencial de 27 períodos. O JJ Index está comprado, mas com PVT apontado para baixo, né? Indo ao encontro da média móvel aritmética de 50 períodos. O CCI começou a romper aqui a 11, a linha de 100 para baixo, né? Ou seja, ele está vendido, ele já está dando venda, tá bom? No diário, a gente vê aqui o seguinte, a gente tem que lembrar que o preço da Petrobras, que é uma empresa, ela é altamente sensível a algumas coisas, tá bom, pessoal? Primeiramente, existe uma sensibilidade com o preço relativo ao petróleo internacional, né? Ou seja, geralmente quando o petróleo sobe, lembrando que nunca a gente deve ter viés, mas o petróleo subindo, ou seja, é a mercadoria da empresa que ela vende. Então, se o petróleo sobe, geralmente o preço da Petrobras sobe. Só que a gente tem outros fatores que causam sensibilidade nesse preço, e um deles muito importante é a questão política, tá? Os fatores políticos, né? Sobretudo quando a política quer influenciar na empresa, né? Na administração da empresa, na política de preços e etc., como tem acontecido. E por isso esse balança, não ia dizer balança, mas não cai, mas não sei se é não cai, não. Vendo que essa semana, né? No gráfico diário a gente tem um gap aqui, né? As médias móveis exponenciais de 27 de 9 e 27 estão apontadas para baixo, sendo que abriu aqui, elas foram cruzadas, né? Então o MACD abriu aqui, né? Com a venda e está crescente. A banda de Bollinger também abriu aqui um pouquinho já para baixo, dando volatilidade a esse movimento vendedor. O volume cresceu muito, né? Vendedor. O JJ Index já está vendido com PVT apontado para baixo, indo para banda de Bollinger de 50 períodos aqui. O CCI também está vendido, né? Já querendo romper a menos 100 para baixo. No gráfico de 60 minutos, a gente tem que ver que a gente tem esse topo duplo, esse ombro, cabeça, cabeça, ombro aqui, né? Que também aconteceu, tá? Nos 60 minutos. A gente tem que ver que a média móvel exponencial de 9 períodos está flat e a de 27 está apontada para baixo. O MACD está vendido e deu uma estabilizada, né? Ele deu uma segurada aqui, né? Sendo que essa LTA aqui, essa linha de tendência de alta que foi rompida, tá vendo? Para baixo, né? O preço caiu com muita força, e aí eu quero lembrar o que eu já toquei em outros vídeos passados. Para quem não assistiu, peço que assistam, porque aqui o crescimento de conhecimento é contínuo, tá? Muita coisa que eu vou passar nos vídeos, nesse e que eu tenho passado, que eu vou passar nos futuros, depende de vocês assistirem os vídeos passados para terem conhecimento e não tiverem dúvida e estarem com essa coisa fixada, né?
Então, assim, o preço aqui caiu de um jeito quase que em queda livre, tá vendo? E quedas acima de 45 graus ou altas acima de 45 graus, eu já expliquei que não são tão sustentáveis, né? Ó, ela cai, mas acaba que não. É como se fosse aquele sprint final de uma corrida que eu expliquei no vídeo, nos vídeos passados, tá? Então ela caiu aqui, fez a regressão à média, tá vendo? O volume comprador acabou subindo, ó, então ela ganhou uma força aqui nessa compra aqui nos 60 minutos, tá? E fez a regressão à média de 9, tá vendo? O próprio JJ Index, o PVT, está apontado para cima e já rompeu a banda de Bollinger de 50 períodos para cima, dando esse sinal da regressão à média, né? E o CCI também voltou da menos 200 para cima, né? Mesmo também sinal de regressão à média, tá? Então, o contexto do ativo dentro do Triple Screen fica dessa forma. A gente tem linhas de tendência de alta bem fortes, né? Aqui no semanal, sendo que a linha mais forte ela foi rompida para baixo, mas segurou ali, né? Naquela região. No diário também a gente tem uma linha de tendência de alta forte. E no de 60 minutos, que é onde a gente trabalha entradas e saídas na cozinha, né? Ele já fez essa regressão à média aqui, nesse ponto de Fibonacci, né? E vamos ver aí o que vem para a semana, né? Então, finalizando a análise de PTR4, a gente pergunta, o preço segura aí no 111 desse Fibonacci, né? Que é ponto de reversão violino, né? Inclusive que fez esse pavio aqui, ó, e tem esse gap em cima para fechar, ó, tá vendo? E continua a alta dela, que é a linha de tendência de alta mesmo, no semanal e no diário. Ou a gente continua caindo rumo ao 76 desse Fibonacci aqui, né? Dentro de todo esse contexto de indicadores, indicador vendido, tá vendo? Volume vendedor crescente. O que vai acontecer com o ativo aí para a semana? Será que ela vai continuar sofrendo intervenções políticas? Como é que vai ser, né? A gente tem que lembrar que o preço desconta tudo, ou seja, tudo está representado no gráfico, tá bom, pessoal? Essa é uma das grandes vantagens da análise técnica, tá? O vídeo passado eu falo sobre análise técnica, começo a fazer um paralelo, né? Que em vídeos futuros eu vou tratar mais profundamente sobre esse assunto. Mas no vídeo passado eu já faço um paralelo de análise técnica com análise fundamentalista e com suas vantagens, desvantagens, pontos fortes, pontos fracos, como eu atuo complementando uma técnica com a outra, porque eu uso as duas, tá? Para operações mais longas, claro que para day trade e tudo é análise técnica e só, mas para um swing trade mais longo, para um position trade, a gente usa a análise fundamentalista aliada à análise técnica, sim, tá bom? Vamos lá. Análise de Vale 3, ou seja, as ações ordinárias nominativas de Vale, né? A antiga Vale do Rio Doce no setup JJ. Eu quero que vocês observem também, por gentileza, o gráfico de Vale 3, ó. Inclusive que ele fez um topo duplo aqui, ó. Agora que eu estou vendo. Tá? Eu gostaria que vocês olhassem bem para esse gráfico mensal aqui de Vale 3. E vamos lá. Valesca, né? Esse é o gráfico semanal, né? E a gente tem que lembrar que Vale é uma ação muito sensível à variação do preço do minério de ferro no mercado internacional, tá? Então, é uma das coisas que eu sempre acompanho para fazer correlação diariamente, tá? Tanto Vale quanto as outras empresas metaleiras, né? GGBR4, CSNA 3, o SIM5, os Minas, né? E por aí vai, tá? Dentro aqui do semanal, a gente observa que as médias móveis estão de 9 e de 27 estão apontadas para baixo e a de 200 está apontada para cima, duzentona, né? O MACD está começando a abrir para venda, tá vendo? Mas a banda de Bollinger aqui está ainda fechada, tá? E formou-se esse triângulo aqui, né? Houve uma divergência aqui do preço com o volume, né? E aí houve essa reversão para queda. Os níveis de Fibonacci estão aqui como alvo.
né? O volume está vendido e está começando a crescer, querendo romper aqui a média móvel aritmética de 20. O JJ Index está virado para baixo, né? O PVT está virado para baixo, né? Querendo cruzar a média de móvel aritmética de 50 para baixo e virar venda, tá? O CCI 50 está vendido, cruzou a linha do zero aqui para baixo, né? No gráfico diário, a gente vê aqui já esse triângulo ainda. Houve um gap aqui, né? Tem esse gap aqui, sobrou esse pavio aqui nesse candlestick, que ele bateu aqui na banda de Bollinger e segurou, né? A média móvel exponencial de 9 de 27 estão para baixo, o MACD também abriu. A gente está num ponto aqui que o preço cruzou as três médias, né? Inclusive a de 200 que está flat, ó. Tá vendo? Mas ele deu uma segurada aqui, ó, e retornou à média de 9, tá vendo? Ele na verdade está colado praticamente nas três médias, né? E o MACD começou a abrir venda, né? Começou a abrir uma venda aqui. E a banda de Bollinger ainda não sei se tá para abrir ou não aqui, tá meio, não tá claro essa definição aqui de se vem volatilidade vendedora ou não, tá? O volume vendedor cresceu muito, tá vendo? E o JJ Index está vendido com PVT abaixo da banda da média móvel de 50 e já rompendo a banda de Bollinger de 50 períodos de dois desvios padrões, tá vendo? CCI também está vendido, já rompendo a linha de menos 100 abaixo. No gráfico de 60 minutos, a gente vê aqui que tem um Sanku, ó. Ou seja, um Sanku é um padrão gráfico de 3 gaps, tá vendo? San em japonês é 3, né? E Ku, né? É gap. O preço fez uma regressão à média aqui, né? As médias móveis exponenciais de 9 e de 27 estão apontadas para baixo, o MACD está vendido e crescente, a banda de Bollinger está aberta para baixo, dando essa volatilidade da venda aqui, apesar que o dia da sexta-feira fechou com esse volume comprador crescente, tá vendo? A gente tem os níveis de Fibonacci aqui, né? Tá o 111 aqui em cima, ele segurou aqui na região mais ou menos do 141 e o 61 tá aqui abaixo, tá? O JJ Index está vendido com PVT rompendo, voltando para dentro da banda de Bollinger, dando sinal dessa regressão à média, né? E o CCI também voltou do menos 200 para cima, tá? Então, o contexto de Vale 3 é esse, né, gente? A gente fez esse topo duplo, até no mensal que está visto lá, né? Mas aqui no semanal tem o topo duplo, né? E tem um triângulo aqui para a gente definir o que o ativo vai fazer, né? Tem um gap aqui no diário para ser fechado acima. E aqui nos 60 minutos a gente está caindo, né? Esse é o contexto do ativo. Para a semana fica essa pergunta: o preço vai fechar o gap acima, né? E se manter na região desses 76 aqui do Fibonacci, né? Rumo ao 23 acima, aqui onde está a média de 9 e tudo, ou ele cai rumo ao 76 desse Fibo verde aqui abaixo, né? Vamos agora analisar COGN3, que são as ações ordinárias nominativas de Cogna Educação no Setup JJ. Eu gostaria também, por favor, que vocês observassem esse gráfico mensal de COGN3, tá bom? E vamos lá para a análise da semana, né? No gráfico semanal, a gente observa aqui que a média de 9 e de 27 estão flat, né? Bem emboladas aqui. A banda de Bollinger de 27 também está flat, né? E o MACD está fechado, tá? Pessoal, um ativo nessa circunstância aqui eu jamais opero, tá bom? Eu espero ele definir. Eu não estou colocando a questão do gráfico, do tempo gráfico, tá? Mas se um gráfico para mim, onde eu vou operar, tá nessa circunstância aqui, eu espero acontecer as coisas, tá? Houve uma divergência aqui do preço e do volume, né? A média de móvel exponencial de 200 períodos está apontada para baixo, ou seja, a linha de tendência desse médio e longo prazo aqui é de queda, né? O JJ Index
Está comprado, mas com PVT apontado para baixo, ainda é o encontro da média móvel aritmética de 50 períodos, provavelmente virando para venda. O CCI está vendido, tá, pessoal? Ele bateu aqui na linha de zero, né? 2 vezes já, que é uma linha que aponta suporte e resistência, né? E está apontado para baixo, ainda é o encontro da menos 100 abaixo, tá? No gráfico diário, a situação é essa, entre que a média móvel exponencial de 200 períodos está apontada para baixo, a de 9 de 27 também com MACD vendido, né, e crescente, a banda de Bollinger abrindo para baixo, dando volatilidade para essa queda, fez uma regressão à média aqui, né, onde houve uma divergência aqui do preço com volume. O JJ Index está vendido, mas com PVT apontado para cima, aqui meio segurando na média de 50. E o C650 voltou para acima da menos de 200, dando esse sinal também da regressão à média, tá? No gráfico de 60 minutos, a gente tem essa circunstância em que a média de 9, de 27 e de 200 períodos, a média de 9 e de 27 estão apontadas para cima, tá? Eu escrevi aqui para baixo, mas estão apontadas para cima. O ativo fechou com esse doji aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui do 111, da reversão, no ponto de reversão violino do Fibonacci, inclusive nessa convergência de dois fibos, ó, 2,111, inclusive lembrando que esse fibo roxo aqui é o fibo que eu tracei do topo e o fundo da pandemia, tá? O MACD fechou essa venda aqui, né? Mas ainda não abriu compra, tá vendo? Apesar do preço ter rompido as duas médias e ter batido lá em cima, mas fechou com essa figura aqui de candlestick que não é bonita, né? Que ela é uma figura de reversão. O volume está comprador e cresceu, né? Acima da média móvel aritmética de 20 períodos. JJ ainda que está comprado, mas com PVT flat, tá? E o CCI segurou aqui mais ou menos na região do zero, onde sinaliza, no caso aqui, resistência, né? Então, o contexto do ativo é esse, né? Ele está numa queda livre, tá? Em tendência de queda nos 3 tempos gráficos, tá bom, gente? E vamos ver aí como é que fica para a semana, né? Ou seja, o preço rompe essa linha de tendência de alta aqui para cima, rumo ao 23 desse Fibonacci, ou segura aqui no 111, né? E volta a cair, né? Nesse contexto todo. Análise de Oi BR3, ou seja, ações ordinárias nominativas de Oi Telecomunicações no setup JJ. Eu gostaria também que vocês observassem o gráfico mensal de Oi BR3, tá bom? Ou seja, a ação já teve lá em R$90, né? Agora ela está em 49 centavos. Bem, para analisar a semana, a gente está aqui com o gráfico semanal de Oi BR3. A gente tem que lembrar que Oi BR3 é uma empresa em recuperação judicial há vários anos já, né, correndo risco inclusive de sair da B3, porque ações abaixo de R$1 a B3, né, tira inclusive de ações negociadas na bolsa, né, então ela tem que fazer um split, né, que é um agrupamento de ações, e existem alguns acordos e tudo para que ela faça isso o mais rápido possível para continuar na B3, né, sendo que do IBOV, né, do índice Ibovespa, o IBR3 já está fora já há um bom tempo, tá, gente? Ela não participa mais da carteira teórica do IBOV. Desculpa. E analisando aqui o gráfico semanal, a gente vê que a média móvel exponencial de 200, a de 9 e a de 27 estão apontadas para baixo. O MACD 18 também está vendido e crescente. E a banda de Bollinger abriu aqui para baixo também, dando volatilidade para essa venda. A gente tem alvo de Fibonacci aqui abaixo. O volume está vendido, o JJ Index vendido também, com PVT abaixo, rumo a virar sobrevendido aqui na banda de Bollinger de 50 períodos. C650 também vendido, indo ao encontro da menos 200, tá vendo? Já no gráfico diário, a gente tem que observar aqui que no dia 21 agora do 6, ela está programada a divulgar balanço e a previsão é um prejuízo de 21 centavos por ação. Ou seja, se a ação da empresa está 49 centavos e o prejuízo previsto dela é 21 centavos por ação,
a gente imagina a condição, né, de fundamentos da empresa, tá bom? Médias móveis todas, né, de 200, de 27 e de 9 apontadas para baixo, MACD vendido e crescente, tá? Banda de Bollinger aberta aqui, ou seja, dando volatilidade de queda, volume vendido, fechou aqui estável, fechou meio de lado, mas está de venda, né? JJ Index sobrevendido, né, com o PVT sinalizando fazer uma regressão à média, e o CCI 50 também segurando aqui na menos 200. Pode ser que venha uma regressão à média, parece, né, que vem aqui mesmo. Né? No gráfico de 60 minutos, a gente observa aqui que o candlestick já está virando código de barra, tá vendo, gente? Isso aqui sinaliza pouca volatilidade, pouca negociação, a empresa está caindo no esquecimento, tá? Médias móveis exponenciais todas apontadas para baixo, ou seja, a de 200, a de 27 e a de 9 apontada para baixo. MACD vendido também, sendo que a banda de Bollinger está começando a abrir de novo, começando a dar nova volatilidade para essa queda aqui, sendo que o volume está comprado, mas ele caiu bem, ó, né? JJ Index está vendido, né? Com o PVT flat, o CCI 50 tocou a menos 100 e também está aqui meio flat, meio sem, né, de forma tímida. E o contexto do ativo fica esse aqui no triple screen, né? Tudo tendência de queda, tá vendo? Ó? Semanal queda, diário queda, 60 minutos queda, tá bom? E a pergunta que fica para a semana então é o seguinte: com a divulgação do balanço patrimonial nessa semana, né, que a previsão é de 21 centavos por ação de prejuízo, e dentro do contexto da ação, o preço continua ladeira abaixo ou se recupera para o 111 de Fibonacci rumo ao 76 e a média de 200 aqui acima, né? Pessoal, a gente tem que lembrar que é o seguinte: fundamento é uma coisa, né? O movimento de preços nem sempre vai depender dos fundamentos dela, tá? Então, muito cuidado com viés, tá? A empresa realmente tem os fundamentos dela muito ruins, ela está em recuperação judicial há muitos anos já, se eu não me engano, 8 ou 9 anos já em recuperação judicial, é prejuízo atrás de prejuízo, mas existe o mercado, né? Existem pessoas, sei lá, investidores, sei lá, que acreditam que ela vai reverter. E pode ser que, mesmo que um prejuízo desse seja alto, ela chegue lá com 19 centavos por ação de prejuízo e a pessoa e o mercado ache positivo e levante ela. Então, o que a gente faz, gente, é operar gráfico, é operar tendência, tá? Esse ativo aqui é um dos ativos que eu jamais investiria, eu jamais faria a não ser venda, né? Mas comprar isso aqui para investimento, pode existir estratégias de você pegar 1% da sua carteira e colocar nisso aqui arriscando um stretch longo, né? Um long stretch, uma grande variação de alta e tudo de uma hora para outra, que eu acho muito difícil. É quase que uma loteria, tá? Comprar isso aqui, acreditar nisso aqui. Essa é a minha visão pessoal e é só a minha visão, não quer dizer que tem que ser a visão de qualquer pessoa. Eu já notei que tem ativos que passam a ser coisas de torcida de futebol ou outra coisa qualquer. E na verdade a gente aqui está tratando sobre a realidade da empresa, né? Realmente o gráfico dela não é bonito, como de Cogna também não é, e como de mais algumas aí que eu vou passar aqui, tá? Outras são melhores e tudo. E a questão que eu estou pedindo para vocês observarem, inclusive os gráficos mensais, é justamente para no final a gente fazer um paralelo disso, tá bom? Vamos agora para TASA4, ou seja, as ações preferenciais nominativas de Taurus Armas no setup JJ. Eu peço novamente que vocês observem o gráfico mensal aqui de TASA4, tá bom? E vamos então para a análise da semana, né? O gráfico de Taurus aqui, a média móvel exponencial de 200 períodos está apontada para cima, o preço está meio em queda livre, inclusive com a média de 9, de 27 exponenciais apontadas para baixo, MACD abrindo venda aqui de forma crescente,
e a banda de Bollinger também abrindo volatilidade para queda. A gente tem alvos de Fibonacci aqui abaixo, inclusive a própria média móvel exponencial de 200 períodos é um alvo, tá? O volume está bem pequeno, tá? Deu uma caída grande, está vendedor, né? O JJ Index também está vendido, flat aqui, mas de uma forma bem tímida. O CCI está vendido, já rompeu a menos 100 para baixo, está mais ou menos na região de menos 200, tá? Pode ser que venha uma regressão à média aqui, sendo que tem uma consolidação, né? Esse retângulo aqui, e o preço rompeu para baixo, tá? Dentro do gráfico diário, a gente observa aqui que a média de 9, 27 e 200 estão apontadas para baixo. O MACD está vendido e crescente, tá? A banda de Bollinger está aberta para baixo também, dando volatilidade de venda. A gente chegou nesse ponto aqui do 111, desse Fibonacci em branco. Tem aqui uma divergência do preço, apesar que ele começa a reagir aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? O volume caiu, né? Está com divergência, né? E parece que vai ganhar força. Parece, não sei, né? Não tenho certeza, tá? O JJ Index está vendido com PVT colado aqui na banda de Bollinger de 50 períodos. O CCI 50 também está quase aqui na região do menos 200, né? Querendo dar uma sobrevenda, tá? Lembrando que a gente rompeu esse retângulo aqui, essa consolidação para baixo, tá vendo? E no gráfico aqui de 60 minutos, a gente vê também que as médias de 9, 27 e 200 estão apontadas para baixo. O MACD também está vendido de forma crescente. A banda de Bollinger também aberta para baixo, dando volatilidade para venda. A gente tem uma divergência aqui do preço com o volume nessa regressão à média, tá bom? JJ Index vendido com o PVT flat, tá vendo? E o CCI 50 bateu aqui na menos 200 e voltou dando esse sinal aqui da regressão à média, né? Onde aqui também o PVT dentro do JJ Index também deu um meio sinal aqui que ele namorou com a banda de Bollinger e voltou. O contexto de TASA é esse aqui, tá bom, gente? A gente teve essa linha de tendência de alta aqui, porém consolidou, e essa consolidação foi rompida a neckline dela, né? Ou seja, o retângulo foi rompido para baixo, tá? Sendo que a média móvel exponencial de 200 ainda está apontada para cima aqui no gráfico de semanal, né? Já no gráfico diário tudo aqui virou para venda, tá, gente? E no gráfico de 60 minutos também está tudo para venda, tá? Então esse é o contexto de TASA 4. E para a semana a gente fica com essa pergunta: o preço continua caindo ladeira abaixo ou vem uma nova regressão à média aqui, né? Voltando para o 76 do Fibonacci, né? E ganhando força, né? Análise de Bitcoin, ou seja, a comparação de Bitcoin com o dólar, né? BTC, USD no setup JJ. Eu quero que vocês observem também, por gentileza, o gráfico mensal aqui de Bitcoin, né? Em que ele começou aqui mais ou menos por volta de 2011, né? Por aí, praticamente zero. E a história dele foi essa, né? Histórias de grandes altas e grandes quedas, né? Grandes altas e grandes quedas, alta volatilidade e tudo. Eu gostaria que vocês guardassem esse gráfico aqui, observassem o gráfico mensal. Para a semana, a gente observa aqui o seguinte, que a média de 9 e de 27 estão apontadas para baixo, a média de 200 está flat, tá bom? O MACD está crescente vendedor aqui, ó, tá vendo? E a banda de Bollinger também abriu para baixo, dando volatilidade para essa queda. A gente tem alvos de Fibonacci aqui abaixo. O volume vendedor está crescente, tá bom? Pode ser que ele faça um topo duplo aqui, pode ser, né? Mas ele está bem acima da média móvel aritmética de 20 períodos. JJ Index está sobrevendido com PVT apontado para baixo, ó, rompeu a banda de Bollinger de 50 abaixo, né? CCI também sobrevendido abaixo da menos 100 aqui nesse gráfico semanal de Bitcoin, tá? No gráfico diário de Bitcoin, a gente vê aqui que as médias móveis de 9, 27 e 200 períodos estão apontadas para baixo. O MACD está vendido, né? O preço rompeu esse 111 aqui, ó, nem deu tanto conhecimento, né? O volume caiu, né? Ele está comprador aqui, caiu, virou comprador, né?
O JJ tem alvos de Fibonacci em abaixo. O JJ Index está sobrevendido com PVT flat, né? Talvez ele faça uma regressão à média, quem sabe. O CCI 50 também está sobrevendido aqui na linha de menos 200, tá bom? E no gráfico de 60 minutos a gente tem essa condição aqui também, onde a média móvel exponencial de 200 períodos está apontada para baixo, já a de 9 e de 27 estão apontadas para cima, né? Onde ele voltou aqui para esse 111 aqui do Fibonacci em branco. O volume está comprador e crescente, né? O JJ Index está com PVT rompendo a média móvel de 50, apontado para cima. CCI também virou comprado, tá vendo? Rompendo a linha de menos 100 para cima, tá? E o contexto de Bitcoin é esse, tá, gente? A gente tem essa queda grande aqui no gráfico de semanal e no gráfico diário e no gráfico de 60 minutos, né? Sendo que agora, logo no final da semana, no finalzinho do pregão de sexta-feira, o Bitcoin deu essa reaçãozinha aqui. Quer dizer que essa reação vai jogar ele lá para cima? Quem sabe, né? Então a pergunta que fica para a semana é essa, né? Vamos fazer a regressão aqui, que foi começada, inclusive a gente viu, né? Que essa regressão aqui já começou lá no gráfico de 60 minutos. A gente vai continuar essa regressão aqui, a média de 9, depois de 27, rumo a esse 111 aqui do Fibonacci em azul, ou a queda continua rumo ao 23 aqui do Fibonacci em amarelo, né? Abaixo. Então é isso, pessoal. Eu quero trazer aqui agora, eu pedi no vídeo inteiro para que vocês observassem, né, os gráficos mensais dessas empresas, né, desses ativos. Então eu vou passar ele aqui rapidamente para vocês observarem, né? ITSA 4, né? Gráfico mensal. PETR 4, gráfico mensal. Vale 3, VALE 3, mensal. COGN3 mensal, OIBR3 ou IBR3 mensal, TASA4 mensal, BTCUSD Bitcoin mensal. Esses são os gráficos mensais dos ativos que a gente analisou hoje, né? E aí tomem suas conclusões. Que ativo aqui é de investimento? Que ativo aqui é de especulação, né? Eu acho que não há problema nenhum de se operar nenhum ativo, tá bom, pessoal? A gente tem que escolher qual que é investimento, qual que você vai colocar na tua carteira e segurar por um bom tempo, que ele vai pagar bons dividendos e vai sofrer uma valorização perene pelos meses, pelos anos e por aí vai. E qual é o ativo é para simplesmente você operar, fazer um day trade, um swing trade curto e aproveitar aquele movimento do período, tá? Então aqui a gente vai fazer os comparativos com o Ibov, inclusive desses ativos. Eu gostaria que vocês observassem que aqui no 15 minutos, né, que é o gráfico que mostra mais ou menos a última semana, ó, todo mundo está perdendo, né? Todos os ativos, inclusive Bitcoin é o que mais perdeu, tá vendo? O IBR é o segundo maior perdedor, Taurus é o terceiro, Vale aqui, Petrobras aqui, né? E Cogna, né? Que é a que menos perdeu dentro desse período da semana, tá, gente? Então, por isso que eu digo que alguns ativos, eles são bons para serem operáveis a curto prazo, tá? Não há mal nenhum. Mas será que vale a pena você manter na sua carteira o perdedor? Será que vale a pena você apostar no cavalo azarão, né? Como um investimento a longo prazo, tá? É isso que eu quero que vocês pensem. O gráfico de 60 minutos mostra essa situação aqui, em que é mais ou menos o último mês, tá vendo? Ó? A gente vem do dia 19 do mês passado para agora, ó, em que Bitcoin também foi o maior perdedor, o IBR o segundo, Taurus o terceiro, Petrobras está aqui, todo mundo perdeu, tá vendo? Todo mundo perdeu, todo mundo aqui tá perdedor. Alguns perderam muito, o Bitcoin perdeu 42% no último mês. É muita coisa, pessoal. O gráfico diário mostra essa situação, em que o IBR foi o maior perdedor, Cogna o segundo, né? E aí a gente tem a única ganhadora aqui, PETR4, que é Petrobras, né? Bitcoin chegou a ganhar bem, tá vendo? E depois caiu, ó.
Caiu e caiu com força, né? E esse gráfico aqui mostra mais ou menos os últimos 8, 9 meses, né? O gráfico semanal tem essa posição, e aí Taurus está como a maior ganhadora, né? E a maior perdedora está a Cogna, que perdeu 60%, e o IBR que perdeu 40%. Não, que perdeu 85%, e a Cogna perdeu mais de 80%. O índice Bovespa está aqui, também está perdedor, né? E aí a gente tem as ações que ganharam, essa Vale, né? Petrobras e Taurus, né? Sendo que Taurus ganhou bem e também perdeu, né? Então a gente tem que sempre analisar assim, qual a perenidade de pagamento de dividendos. Esse ativo é um ativo para eu segurar durante 5 meses, 6 meses, 10 meses. A gente tem que ter uma programação, tá, de investimento para cada ativo, e a gente tem que conhecer ele. Inclusive conhecer ele em relação a outros ativos. Para quê? Para que a gente entre no melhor, tá? Eu sempre falo que a primeira função do trader é manter o capital dele. Quando ele aprende a não perder dinheiro, aí ele tem que aprender a ganhar dinheiro. Vem a fase dele aprender a ganhar dinheiro. E quando ele aprende a ganhar dinheiro, ele vai aprender a ganhar mais dinheiro. Como você ganha mais dinheiro? Operando os melhores ativos. Como é que você sabe disso? Comparando eles. Assim a gente sabe quem varia mais a longo, médio, curto prazo, tá bom? E por aí vai. No gráfico mensal, então, a gente tem essa posição aqui, né? Bitcoin foi disparadamente a maior volatilidade desses ativos aqui que a gente analisou hoje, ó, né? Foi tão grande, mais de 24.000%, né? Ele chegou a essa coisa louca aqui de variação percentual, tá vendo? No gráfico mensal, ó. Então, assim, é ruim operar Bitcoin? Não. Mas é um ativo para você segurar para a vida inteira? Eu acho que não, né? Mas quem conseguiu comprar aqui, vender aqui, depois vender a descoberto aqui, comprar e tudo, quem aproveitou essas ondas, esses movimentos aqui, ó, tá fazendo muito dinheiro, pessoal, né? A questão é você olhar o ativo de acordo com o que ele é, e não com o sonho do que você acha que ele vai ser ou do que ele tem que ser, entendeu? Tirando o Bitcoin aqui do gráfico, né, para a gente ter uma visão dos outros, a gente vê aqui que os melhores ativos aqui nesse tempo gráfico de mensal, né, foi Vale e TSA. E em terceiro, Petrobras, quarto, Taurus, né, o Ibov ficou um pouquinho abaixo, e Cogna e o IBR estão aqui perdendo, né, dinheiro, estão entregando dinheiro, tá? A gente fez esse outro gráfico mensal aqui também, que é um gráfico dentro da linha histórica disponível que eu tenho, ou seja, de 94 para cá, tá? Então, de 94 para cá, dentro desses ativos analisados, ainda Bitcoin é disparadamente o ativo de maior volatilidade, né? Seguido por Itaú SA, Vale, o próprio Ibov, né? Taurus, Petrobras já está lá embaixo, tá vendo? E tirando Bitcoin, que a variação dela é muito grande e ofusca as outras, né? Então, dentro da série histórica disponível que eu tenho aqui, que é de 94 para hoje, né? A gente vê que Itaú SA4, né? E TSA4 foi a empresa que mais variação teve. Inclusive, ela foi que chegou lá em cima, tá vendo? Então, inclusive num position, você pode ter stop, né? Por que não vender aqui e até vender a descoberto, depois comprar de volta e tudo, né? Seguido por Vale, né? Vale também foi uma empresa de grande valorização, tem perdido agora com a queda do minério de ferro, né? O Ibov está em terceiro, Taurus em quarto, ó, todo mundo está caindo, né? Agora, Petrobras é a única que está em ascensão ainda, apesar dessa devolução aqui por conta de tentativas, né, de intervenção política e tudo na empresa. Cogna, né, e o IBR, o IBR praticamente zerou o valor, né, 99% de queda, né, e Cogna perdeu também uma quantidade muito considerável, mais de 50%, né. Então é isso aí, pessoal. Eu trouxe esses ativos hoje para análise. A tendência é essa, cada vez a gente ficar numa análise agora, nos vídeos de análise mais prática, tá? Quem não assistiu os vídeos anteriores, eu peço gentilmente que assistam para que possam acompanhar. Quem pegou
barco andando agora, assistam também. Revisem os vídeos para entenderem bem. Tem muita coisa aí colocada. Tem muita coisa que eu vou lembrando no momento que eu estou gravando o vídeo e tudo. Tá bom? Juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Albert Einstein. É isso aí, pessoal. Então, o próprio mercado a gente pode usar como um grande criador de riqueza, né? E quando a gente compra uma empresa que ela gera dividendos e valorização, né? A gente viu os gráficos aí, cada um tome suas próprias conclusões. Então, quando a gente compra ativos assim, que tem valorização perene, pagamento de dividendos, juros sobre capital próprios perene, para a gente reinvestir, o bolo vai crescendo como uma progressão geométrica, né? Que é justamente a questão do juro composto a nosso favor, tá bom? E quando a gente compra um ativo que só cai, a gente está jogando contra a gente, né? Como a gente viu o ativo aí, em que quem investiu R$ 100 não tem nem mais R$ 1 agora. Tem centavos na mão, no bolso, né? Então, mercado, quando usado adequadamente, pode ser um criador de riqueza, sim. Mas usado para quem não aprende, para quem não quer entender, para quem não conhece, ou para quem é sonhador demais e tudo de forma negativa, né? Porque sonhar é positivo, mas dependendo de onde e o que e como está sonhando, né? Pode ser também um destruidor de riquezas, tá bom? Muito cuidado. É a sua atitude e o seu estado mental que determinam os seus resultados. Mark Douglas, Trading in the Zone. É isso aí, né? Sempre falo aqui, né? Cultivem suas raízes, tá bom, gente? A disciplina emocional, ou seja, nós mesmos somos a peça mais importante de qualquer setup, tá? Essa figura aqui, né? Ela fala por si só. Então, cuidado com prepotência, cuidado com excesso de autoconfiança. Qualquer excesso nunca é bom, tá, gente? Excesso de medo, de confiança, de qualquer coisa, tá? Tenha o equilíbrio, né? Equilíbrio. Porque muitas vezes algo que parece menor não é tão bem assim, né? Humildade. Evite ouvir conselhos de alguém cujo ganha-pão seja dar conselhos, a menos que haja uma penalidade para esses conselhos. Nassim Taleb, Skin in the Game, arriscando a própria pele. É isso aí, pessoal. A gente vê no mercado sempre aí recomendações disso, de compra disso, de venda daquilo e tal. Muito cuidado, gente. Muito cuidado com quem está falando. Cuidado com os interesses de quem está falando, indicando um ativo ou indicando alguma coisa para você comprar um carro, o que for. Né? A gente aqui está falando de mercado financeiro, mas serve tudo para a vida também. Mercado financeiro não é diferente de vida, tá, gente? Então a gente viu aí muito ativo sendo indicado para compras de investimento e tudo, e que a gente vê aí o que dizimou patrimônios de pessoas aí de uma vida inteira, tá? Então muito cuidado, muito cuidado. Procurem conhecer, procurem pelo menos ter um conhecimento mínimo, não que nem todo mundo será um expert de mercado, o grande operador e tudo, mas no mínimo você precisa ter algum ponto de equilíbrio para confiar e tudo, né? Não simplesmente pegar alguém na internet que fala, operadores de internet, operadores de rede social, sei lá, que tem não sei quantos milhões de seguidores aí, e simplesmente entrar na conversa, tá? Porque às vezes aquela compra que ele está indicando lá não interessa para você, interessa para ele, né? Então muito cuidado, tá bom, pessoal? Filosofia do Kaizen, né? Kaizen é um termo em japonês, né? Que é a melhoria contínua, tá? Então, melhore 1% todos os dias. Muitos subestimam o poder de pensar e agir com foco no longo prazo. Contudo, se você melhora 1% todos os dias, você soma 365% em um ano. E se usarmos os juros compostos, são 3.768% de melhora em todos os anos. Aprenda novas habilidades, adquira e desenvolva novos hobbies, novas qualidades e tudo. Faça exercícios físicos e mentais. Pare de se limitar. Pare de se limitar. Estude e pratique.
É isso aí, pessoal. Vamos sempre cultivar nossas raízes, tá bom? Raízes sendo bem cultivadas, a gente chega ao sucesso, tá bom? Quero agradecer aqui muito a todos. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento à memória de um grande amigo. Esse amigo foi a pessoa que me colocou nos mercados financeiros. O nome dele era Milton da Rocha Gama, né? Ele faleceu em 2014. Ele foi meu sócio em investimentos, né? E foi uma das pessoas que mais especiais que passaram pela minha vida. E se hoje eu estou aqui, também é culpa do Milton, tá? É culpa do Milton, como a gente chamava ele, tá? Então, onde você quiser, onde quer que você esteja, Milton, né? Lá no céu, saiba que você é sempre lembrado com muito carinho, respeito e gratidão. E muito obrigado a todos vocês, tá bom, gente? Espero que eu esteja conseguindo passar algo de positivo para todos. Eu tenho procurado passar tudo que eu aprendi durante esse período meu de mercado, que está desde 97, quase 30 anos. Eu não sei tudo, eu também tenho muito a aprender. Então a ideia da transferência aqui, de compartilhamento de conhecimento meu aqui, não é só transmitir, é também aprender, tá bom? E eu também tenho ganhado muito. Muito obrigado a todos. Água, fura pedra. Os